Então, meu nome é Cláudio, eu sou membro do projeto de extensão Pro Carroceiro FAO, faço parte do grupo de extensão, de pesquisa e extensão Grupo EC FAO, e hoje teremos o nosso palestrante, o professor Danilo, nosso professor da Universidade Federal de Alagoas, que é formado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, possui mestrado e doutorado na mesma universidade, que é a Rural de Pernambuco. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas e é membro ativo da Sociedade Brasileira de Anatomia, atuante na área de morfologia animal, com ênfase nas técnicas anatômicas e histológicas. O professor Danilo hoje vai falar do tema anatomofisiologia do sistema locomotor em equinos, um pouco da fisiologia da contração muscular estriada esquelética e também da biomecânica dos músculos para a movimentação da sintropia com o aparato esquelético. Fora isso, vai ter e muito mais, né? Então, professor, queria agradecer em nome do professor Pierre e de todo o grupo a sua disponibilidade. Queria pedir que o senhor ficasse à vontade e que todos aproveitassem essa palestra. A palestra vai estar sendo gravada e, posteriormente, postada no nosso canal no YouTube, onde fica todas as nossas reuniões. Obrigado mais uma vez, professor. Joia. Então, pessoal, inicialmente, boa noite a todos. Então, para mim é um imenso prazer e satisfação estar participando desse evento com vocês. Então, gostaria de parabenizar inicialmente também o professor Pierre, então, pelo brilhante trabalho que ele vem ultimamente executando aqui na cidade de Maceió e em toda Alagoas. Então, parabéns aí aos membros também envolvidos do Grupo PEC. Então, todos vocês são bem empenhados aí, então a gente acompanha nas redes sociais e vê todas as atividades positivas que vocês têm feito em prol da saúde, tanto dos equídeos, né, como da sociedade em geral, tá? Então, agradeço muito aí o convite e espero atender às expectativas e colaborar um pouquinho com todos vocês, tá? Então, como o Claudio falou, o material, a apresentação está sendo gravada, então é um tema bem amplo, que foi colocado para a gente estar trabalhando com vocês. Então, se a gente fosse buscar todas as nuances, todos os detalhes desse assunto, então a gente iria tranquilamente iria falar mais de 4 horas. Então, eu tentei fazer de uma forma bem aplicativa para vocês, né, e que ao final dessa apresentação vocês saiam com um olhar diferente para a questão da anatomia dos músculos, das articulações e dos ossos, desse aparato locomotor que é tão importante aí para a espécie que a gente vai estar trabalhando hoje, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Professor, deixa eu dar um recadinho. Queria ressaltar também que as perguntas, vocês podem deixar aí no chat que vão ser respondidas todas no final, tá certo? Podem ficar à vontade para deixar as perguntas. Cláudia, você me dá um feedback? Está aparecendo o primeiro slide? Está aparecendo sim, professor. Tudo ok. Tudo ok, né? O meu som está com algum atraso, algum delay? Não, para mim está ótimo. Tá ótimo, né? Pronto. Então, qualquer coisa que acontecer, vocês falem com o Cláudio, que ele fica encarregado de me passar aí o feedback de algum problema operacional que a gente possa vir a ter. Mas acredito que não. Isso. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a anatomofisiologia do aparelho locomotor de equídeos. Então, um assunto de extrema importância médico-veterinária para essa espécie, tão importante, né, para o ser humano. Então, essa espécie esteve junto do ser humano há milhares de anos, desde a sua domesticação. Então, cada vez mais veio se aproximando e hoje
é um animal fundamental aí, insubstituível para as sociedades hoje modernas, tá? Então, antes da gente começar a conversar um pouquinho, então, o Cláudio já falou, então, meu nome é Danilo Pimentel, atualmente sou professor de anatomia descritiva e topográfica dos animais domésticos aqui na Universidade Federal de Alagoas. Então, eu queria deixar claro para todos que na construção desse material didático, as imagens que eu utilizei e fotos foram dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 do livro texto Anatomia dos Animais Domésticos, do Koenig e do Libit, né, a sexta edição da editora Arquimedes de 2016, tá? Então, outras referências que eu não utilizei imagens, mas que eu utilizei como fonte de pesquisa, no final da apresentação tem lá a lista para quem quiser se aprofundar mais. Então, gente, antes da gente começar falando, né, dessa característica anatômica do aparelho locomotor, que vem a ser, quais são seus constituintes, é importante a gente entender a espécie que a gente está trabalhando, né, e compreender a sua classificação taxonômica. Então, onde é que esse animal ele está classificado? Então, estaremos trabalhando com o animal do reino Animalia, do filo Chordata, então apresenta lá a sua coluna vertebral, classe Mammalia, então tem glândula mamária, pelos, as características dos mamíferos. É da ordem Perissodactyla, então animais que são herbívoros, mas que não são ruminantes, e se apoiam no terceiro dedo, tá? Então, o terceiro dedo, eles vão ter apoio e não apresenta o casco fundido. Família Equidae, gênero Equus, espécie Equus ferus, e a subespécie, que é a espécie, o cavalo moderno hoje, é o Equus ferus cabalus. Então, estaremos trabalhando hoje com as suas características anatomofisiológicas de toda a parte do seu sistema esquelético, muscular e articular. Então, nesse animal, é importante a gente entender que existe uma biomecânica específica. E essa biomecânica, a gente tem que compreender inicialmente que o termo biomecânica, ele vai ser definido como a ciência que descreve e explica os movimentos utilizando termos, métodos e leis da mecânica. Então, aqui está uma definição clássica do que é a aplicação do estudo das leis da mecânica no organismo vivo. Vindo para os equinos, ou equídeos, a biomecânica a gente pode referir como os aspectos do rendimento atlético desses animais, voltado ao estudo da morfologia do aparelho locomotor. Isso aqui vai ter uma importância grande na prevenção de lesões. Então, a gente sabe hoje que esses animais, eles são colocados como verdadeiros atletas, e aí, atletas de alto rendimento, e esse alto rendimento, com o tempo, dependendo da forma que esse animal faça sua atividade atlética, a gente comece a ter degradação de tendões, de articulações, de músculos, e aí uma série de enfermidades podem acontecer pelo não entendimento adequado da biomecânica desses animais. Sendo assim, gente, é importante a gente entender que no equino, diferente do ser humano, em que a nossa espécie ela é bípede, a gente vê aqui no desenho, e a força de gravidade, a gente vai ter um eixo vertical tracionando todo o peso do indivíduo em direção ao solo. Então, a gente vai ter um grande vetor de força vertical. Quando a gente vai trabalhar com os animais quadrúpedes, no caso, o nosso exemplo aqui são os equinos, a gente vai observar que esses animais, eles vão ter um centro de gravidade que eles podem, esse centro de gravidade ele pode caminhar mais cranialmente, então aí vai depender um pouco das variações de raça, tamanho de cabeça e pescoço, mas o cálculo mais moderno, feito por Barre em 99, ele estabeleceu que, para cálculo adequado do centro de gravidade desses animais, deve ser estabelecido o quê, gente? Deve ser estabelecido as massas e as coordenadas nos centros de gravidade de cada segmento ósseo. Então, você vai pegar um segmento de massa, vai dimensionar esse segmento de massa de cada uma das partes
e aí você vai estar aplicando um cálculo específico para cada um segmento, para que você consiga ter aí o centro de gravidade em cada segmento. Isso é importante para compreender como as forças de gravidade vão estar atuando nesse animal. E quais vão ser os mecanismos que o animal vai ter para estabilização dessa força, porque a gravidade sempre vai estar puxando o corpo em direção ao solo. Então, as estruturas que vão estar trabalhando para tentar estabilizar e manter o animal em equilíbrio, na posição quadrupedal, a posição em estação, a posição fisiológica, então a gente vai ter o trabalho específico dos músculos, músculos estabilizadores, a gente vai ter o trabalho dos tendões, dos ligamentos e das articulações. Então a gente vai falar um pouco sobre esses componentes que vão ser de extrema importância para trabalhar na estabilização desse animal, participando dos processos aí de movimentação. Dessa forma, gente, a gente precisa entender que surge, assim, uma teoria, que é a teoria do arco e corda. Então, essa teoria do arco e corda, ela vai definir o quê? Então, presta atenção. A teoria do arco e corda, ela vai definir que o arco, imagina um arco e flecha, que a parte do arco vai ser formada pelo quê? Pelo eixo do corpo sendo constituído das vértebras e dos discos intervertebrais. Então, olha só aqui. Eu tenho um desenho esquemático. Então, a gente tem aqui 3 vértebras torácicas. Aqui a gente tem um processo espinhoso, o corpo da vértebra. Aqui o fôname vertebral. E aí a gente observa aqui, ó, os discos intervertebrais. Então, nessa analogia, a gente vai ter que esse arco ele vai ser formado através das vértebras e dos discos intervertebrais. E a corda? A corda, nessa teoria, ela vai estabelecer que essas cordas podem causar variação no arco. Então, quando você tem um arco que você puxa a corda, esse arco ele vai sofrer variação de forma. Então, da mesma forma, nessa teoria do arco e corda, a coluna vertebral, ela também vai sofrer variações de acordo com a tração realizada pelos músculos que vão representar as cordas musculares. Tá bom, professor, mas que músculos são esses? Então, a gente vai entender e compreender por que a importância de compreender o centro de gravidade, por que a importância de reconhecer essa teoria de arco e corda para entender o aparelho locomotor. Então, vocês vão conseguir ver por quê essa importância. Então, dessas cordas musculares, a gente vai ter 2 grupos principais. A gente vai ter uma corda dorsal e uma corda ventral. Sendo que a corda dorsal, ela vai ser estabelecida e vai formar os músculos que a gente vai chamar de músculos epaxiais. Então, a corda dorsal vai formar os músculos epaxiais. A gente vai ver cada um desses músculos. Então, os músculos epaxiais, quem seriam eles? O músculo ilho-costal lombar e torácico. Então, um grupo muscular que vem lá do ilho e vai ter inserção nos arcos costais. Então, da coluna lombar e também na coluna torácica. Então, o ilho costal a gente vai ter 2 divisões, uma divisão lombar e uma divisão torácica. O músculo longuíssimo tóraco-lombar, o músculo longuíssimo cervical e o músculo longuíssimo da cabeça. Então, esses grupos musculares aqui vão representar os músculos epaxiais e eles vão ter um papel importante na movimentação do animal, tá? Então, é importante a gente compreender quais são os músculos epaxiais e qual a importância deles na biomecânica do movimento do equino. A corda ventral, ela vai ser representada em 2 níveis e a gente vai ter os músculos que são denominados de músculos hipaxiais. E os músculos hipaxiais a gente vai ter 2 grupamentos. Um grupamento que é chamado de corda interrompida e um grupamento que é chamado de corda ininterrupta. Vocês vão compreender ao longo da apresentação, tá? Então, a corda interrompida, quais os músculos que vão representar essa corda interrompida? Por que interrompida? Ela começa em um segmento, termina. Depois, começa em outro segmento. Então, a gente vai ter o músculo longo do pescoço, o músculo longo da cabeça e o grupamento do músculo psoas. Então, aqui representam o quê? Músculos hipaxiais da corda interrompida.
Então, a contração, o relaxamento desses músculos vai variar o quê? Vai variar a conformação de quê? Do arco. Esse arco, ele vai modificar a sua conformação de acordo com a contração ou relaxamento desses grupos musculares. A corda ininterrupta, a gente vai ter especificamente os músculos abdominais, tá? Então, esse desenho aqui esquemático está lá no Sisson, tá? Então, no Sisson, que trata, o capítulo que trata da parte de biomecânica, então esse desenho esquemático aqui, ele ilustra justamente cabeça do animal, pescoço, a gente vem com as vértebras cervicais, torácicas, lombares e caudais, e aí, no caso, isso aqui está representando o quê? Está representando o arco. Então, aqui a gente tem a representação do arco. Número 2, número 3 estão representando as cordas. Então, aqui, ó, um grupo muscular que termina, outro grupo muscular que começa e termina. Então, aqui está representando a corda, o quê? É uma corda que ela começa e termina aqui. É uma corda interrompida. Então, o número 2 está representando a musculatura ao longo do pescoço, ao longo da cabeça. E o número 3 aqui, o grupamento do músculo psoas. Então, as contrações desses músculos vão ou flexionar ou estender a coluna vertebral. A corda ininterrupta, então essa corda aqui, embaixo, então representada pelo número 5, 6, 7 e 8, então aqui são os músculos abdominais, o oblíquo abdominal externo, o oblíquo abdominal interno, número 6, transverso do abdômen e o reto do abdômen. Então, os músculos abdominais vão representar a corda ininterrupta. Então, veja que eu tenho uma corda contínua. Então, essas cordas, ou essas cordas musculares, elas vão ser responsáveis pelo quê, gente? Causar variação no ar. Então, veja aqui que W significa a força da gravidade, CG aqui é o centro de gravidade. Então, a gravidade vai estar tracionando, então, o corpo em direção ao solo. E aí, a força exercida por esses músculos, de contração, de relaxamento, causa um vetor de força. Então, isso vai ser importante para a estabilização do animal no meio ambiente. Então, a gravidade tracionando o animal sempre para baixo e as cordas e o arco trabalhando junto na estabilização para que o animal fique em equilíbrio, em estação, ou que o animal entre em movimento, tá? Então, dessa forma, gente, vocês começam a compreender que a musculatura epaxial é a musculatura do grupo dos músculos extensores. Então, essa musculatura vai ser responsável pela propulsão do animal. E a musculatura hipaxial está no grupo dos músculos flexores, então responsáveis pela suspensão. Então, o somatório de contração e relaxamento desses músculos favorece o desenvolvimento em movimento de lateroflexão do pescoço, rotação. Então, a gente vai compreender que a gente tem aqui, ó, número 1, número 2, aqui representando o ligamento nucal, e aqui os ligamentos dos processos espinhosos das vértebras, aqui das vértebras torácicas. Então, aqui a gente vai ter músculos responsáveis pela propulsão, então os músculos extensores, então os músculos epaxiais, então o músculo longuíssimo da cabeça, longuíssimo do pescoço. Então, esses músculos aqui vão ser responsáveis pela propulsão. Então, o animal, quando ele vai correr em galope, então, esses músculos eles vão auxiliar na propulsão. Se o animal está apoiado nos 4 membros, parado, sem realizar o movimento, então, esses músculos eles vão ser importantes para manter a coluna em extensão, estabilizada. E os músculos hipaxiais, a gente tem aqui o grupamento da corda ininterrupta, os músculos abdominais, o reto do abdômen, o oblíquo abdominal externo, o oblíquo abdominal interno, transverso do abdômen. Então, esses músculos daqui, grupamento da musculatura do grupo psoas, vão ser responsáveis pela flexão e também pela suspensão da coluna do animal.
Então, isso se deve a essa teoria em que estabelece que toda a coluna vertebral do animal vai formar um arco e os grupos dos músculos epaxiais e hipaxiais vão trabalhar como cordas que, pela contração e relaxamento, vão fazer o quê? Vão alterar a estabilização desse arco, favorecendo propulsão e suspensão do animal. Aqui a gente consegue observar essa imagem aqui de Komarek, de 93, então ele desenhou, utilizando a teoria do arco e corda, aonde o animal está num processo de empinamento. Então, a gente tem os músculos epaxiais, aqui o ligamento nucal, o ligamento interespinhoso dos processos espinhosos das vértebras torácicas. Então, os músculos epaxiais vão ser responsáveis aqui na contração, os músculos hipaxiais, aqui também, aqui a corda ininterrupta, aqui a corda interrompida, o grupamento do músculo psoas, aqui o músculo longo da cabeça, corda ininterrupta, então músculos aqui hipaxiais. Então, os músculos epaxiais responsáveis aqui pela propulsão, músculos hipaxiais responsáveis aqui pela extensão. Então, o trabalho desses grupos musculares vão ser importantes para que o animal execute aí os movimentos de estabilização, de empinamento, de galope, músculos que vão estar associados com a coluna vertebral. Então, os ligamentos aqui, ó, no caule, os ligamentos dos processos espinhosos, eles vão ser importantes também, que durante a contração desses músculos, eu vou ter a estabilização, a contração, e eu posso ter tanto a execução do movimento pela propulsão, quando ocorre a estimulação dos músculos epaxiais, como a extensão com a estimulação dos músculos hipaxiais. Então, isso é importante para que vocês compreendam que lesões nesses grupos musculares, o animal ele vai ter déficits que a gente consegue observar, déficits aonde? No quadro, o animal está fazendo galope, o animal durante o caminhar, durante o trote. Então, lesões nesses grupos musculares, epaxiais ou hipaxiais, você vai ter transtornos do aparelho locomotor, e aí a gente precisa avaliar adequadamente. Na estática e dinâmica do equino, existe um mecanismo que é um mecanismo tendoligamentoso, tanto nos músculos, nos membros torácicos, como nos membros pélvicos, que a gente precisa compreender. Então, aqui é um mecanismo específico do equino. Então, esse mecanismo tendoligamentoso, ele vai ser importante, por quê? Ele vai sustentar o peso e o corpo do animal com o mínimo de força muscular. O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eu tenho uma redução significativa da fadiga do músculo, graças a esse mecanismo tendoligamentoso, tá? A gente vai ter nos membros torácicos e nos membros pélvicos. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Então, olha só. Nos membros torácicos, aqui a gente tem um animal, o membro torácico que está representando um animal em estação, tá? Então, um animal apoiado no membro anterior, um animal em equilíbrio. Então, essa posição aqui, a gente observa aqui a falange distal, então o animal está em dorsiflexão, nesse posicionamento, dorsiflexão da articulação metacarpo-falângica. Então, essa posição de dorsiflexão, ela vai ser importante para quê? Para que a gente observe que a gente vai ter o ligamento suspensor, tá, aqui posteriormente, tá? Os metacarpos, então aqui a gente tem anteriormente, aqui posteriormente. Esse ligamento suspensor, o animal em dorsiflexão da articulação metacarpo-falângica, ele acaba sendo tracionado e, por consequência, essa tração é passada para o tendão do músculo flexor superficial dos dedos e flexor profundo dos dedos. Então, aqui eu vou ter uma estabilização. Então, isso vai favorecer com que o membro fique em extensão. Outra coisa importante a gente compreender é que o músculo bíceps braquial, que está relacionado aqui, então aqui a gente tem o húmero,
tá? O músculo bíceps braquial, o seu tendão vai formar o lacerto fibroso, que vai se ligar lá na articulação carpo-metacárpica. Esse tendão aqui também vai estabelecer, vai favorecer a extensão do membro. E a contração isométrica do tríceps braquial também garante que esses tendões eles fiquem estabilizados. Então, dessa forma, você tem o membro em extensão, a transmissão de força de forma bem distribuída e o animal ele não tem um gasto grande de contração de musculatura. Então, você não tem fadiga. Então, o equino ele consegue ficar apoiado, ele consegue descansar, repousar, apoiado nos 4 membros, sem necessariamente ele estar deitado. Então, isso graças a esse aparato anatômico, onde os tendões, eles vão estar dissipando essa força, então a gravidade vai estar puxando o peso do animal sempre para baixo, e a distribuição desses vetores de força pelos tendões, então, vai garantir que o animal ele não tenha uma grande fadiga muscular. No membro posterior, a gente vai ter um sistema que é chamado sistema recíproco, então, do joelho para o jarrete. Então, aqui a gente observa o ligamento patelar médio e aqui o tendão do músculo fibular terceiro. Então, observem que o tendão do músculo fibular terceiro, ele vem da articulação aqui fêmur tíbio patelar, então, veja que o seu tendão vem aqui para a articulação tarsometatársika. Então, o que é que acontece? Quando o animal está apoiado nos 4 membros, o animal está em estação, a transmissão de força através do tendão do músculo fibular terceiro, associado à dorsiflexão similar ao que acontece no membro anterior, então, a gente vai ter aqui o tendão do flexor superficial dos dedos, isso vai favorecer que a gente tenha um sistema de reciprocidade entre o joelho e a articulação aqui do jarrete. Então, se você tem extensão do joelho, você vai ter extensão do jarrete. Se você tem flexão do joelho, você vai ter flexão do jarrete. Então, o deslizamento da patela aqui na tróclea vai favorecer a movimentação desse ligamento e isso vai favorecer a ajuste de contração e relaxamento do fibular terceiro. Então, veja que ele vem daqui da articulação do joelho, vai lá para a articulação do jarrete. Então, isso favorece essa reciprocidade e transmissão de força entre joelho e jarrete. Sem contar que aqui o quadríceps femoral, especificamente a porção vastomedial do animal quando está apoiado nos 4 membros, o animal está em estação, então favorece também o quê? Uma tração, uma contração da musculatura, e isso vai favorecer com que o tendão também fique fixado. Né? Na verdade, que você não fixado, desculpa, gente, que o tendão ele fique mais estabilizado. Então, isso garante uma melhor extensão do membro, tá? Então, dessa forma, você vai ter uma dissipação mais adequada da força e o animal consegue ficar apoiado nos 4 membros, sem a gente ter um grande gasto energético na musculatura estriada esquelética. Então, o animal ele consegue ficar por muito tempo apoiado nos 4 membros, graças a esse aparato anatômico específico, que favorece a estática e também a dinâmica, tanto do membro torácico como do membro pélvico. Dessa forma, a gente pode se questionar, gente. Sendo assim, os equinos, eles dormem em pé, e aí, o que é que vocês acham? O cavalo, ele vai dormir em pé, ou ele pode só repousar, descansar um pouco ali em pé? Então, não, os equinos, para fazer aquele sono recuperativo, aquele sono, para o animal dormir, um sono de recuperação, o animal realmente precisa deitar, né? Então, os animais precisam lá de uma cama adequada, lá nos seus coxos, para que eles possam se deitar. Então, o animal ele precisa, sim, no seu sono regenerativo, ficar lá no decúbito lateral, tá? Ou
decúbito ventral, como a gente vê aqui na imagem. Então, essa história que o equino dorme apoiado nos 4 membros, dorme em estação, então isso não condiz com a verdade. E aí a gente vem, depois de a gente falar um pouquinho sobre teoria do arco e corda, sobre alguns princípios de biomecânica, sobre as características da estática e da dinâmica dos membros torácicos e dos membros pélvicos, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o aparelho locomotor. Então, o aparelho locomotor, o aparatus locomotorius, né, em latim, na anatomia a gente trabalha muito com latim, ele vai ter como principais elementos, gente, o sistema esquelético e o sistema muscular. Então, esses dois sistemas eles vão ser importantes para a conservação da forma do corpo e também vão ser responsáveis pela movimentação. Então, a movimentação, ela pode ser de um segmento corporal, então o animal vai fazer a flexão do membro torácico esquerdo ou do membro torácico direito, de um segmento apenas, vai mover só o pescoço, ou de todo o organismo, né? Então, a movimentação de segmento do corpo ou de todo o organismo. Então, isso vai ser papel fundamental aí desse aparelho locomotor, né? Onde a gente vai ter o sistema esquelético e o sistema muscular, trabalhando aí em conjunto. Então, dessa forma, a gente pode reconhecer que o aparelho locomotor é um complexo sistema orgânico com função prioritária. Então, se eu perguntasse para vocês, qual a função prioritária do aparelho locomotor? Então, função prioritária. Então, pense aí um pouquinho. Função prioritária do aparelho locomotor. Então, ó, função prioritária dele, exercer trabalho mecânico. Então, a gente vê aqui, né, a gente consegue até, nesse animal aqui, em galope, aplicar o que a gente conversou da teoria do arco e corda. Então, aqui, ó, os músculos epaxiais, responsáveis aqui durante a sua contração e relaxamento para fazer a propulsão do animal. Aqui os músculos hipaxiais, músculo longo do pescoço, longo da cabeça, a musculatura abdominal, reto abdominal, oblíquo abdominal externo, oblíquo abdominal interno, transverso do abdômen, o grupamento aqui, ó, do grupo psoas, né, então responsável pela extensão. Então, esses músculos, eles trabalham em conjunto, né, então, epaxiais e hipaxiais, e na teoria do arco com a corda, favorecem aí a realização do movimento. Então, lógico que com o trabalho da musculatura do membro torácico e do membro pélvico, que a gente vai conversar já já. Então, dá para a gente ver bem, participação aqui, ó, dos músculos que têm origem aqui, inserção na cabeça, toda a musculatura do pescoço do animal trabalha bastante, né, durante o estabelecimento do galope. Então, função aí do aparelho locomotor é exercer trabalho mecânico. A gente deve considerar também o seguinte, então, o aparelho locomotor, a gente tem inúmeras funções metabólicas a nível celular, então, existem hormônios que vão regular o crescimento, crescimento ósseo, então, o hormônio do crescimento, o paratormônio, a calcitonina, então, todos esses hormônios, eles vão atuar modificando nas modelações do tecido ósseo, favorecendo o desenvolvimento de massa muscular. Então, a expressão sistema locomotor, ela vai ser aplicada de forma equivocada, tendo em vista as inúmeras funções. Então, o correto é a gente trabalhar ou tratar como aparelho locomotor. Então, a gente vai ter vários sistemas integrados, né, com funções metabólicas inúmeras, variadas. Então, o termo sistema locomotor ele é aplicado de forma equivocada. Se você quiser trabalhar, você pode utilizar sistema de movimento, estabilidade e suporte. Mas para falar de todos os componentes ósseos, articulares, ligamentosos, que participam desse aparelho,
Aí o correto é a gente falar aparelho locomotor. Tá joia? Uma outra coisa importante, quando a gente estuda o aparelho locomotor, é compreender, primeiramente, que a gente precisa entender o esqueleto, né? Que o esqueleto, ele não vai ser composto de elementos isolados. Então, a gente vai ter uma série de componentes que vão formar o esqueleto: ossos, cartilagens, ligamentos, articulações. Então, na verdade, isso vai formar um sistema esquelético, né? Então, todos esses componentes, eles se agregam e aí formam esse sistema formado por osso, cartilagem, ligamento e articulações, componente importantíssimo aí do aparelho locomotor. Esse sistema esquelético, então, como a gente falou, formado por ossos, cartilagem, ligamentos, articulações, vão formar a parte passiva do aparelho locomotor. Então, está aqui, sistema esquelético. E aí, a parte ativa vai ser representada pelo sistema muscular estriado esquelético. Então, vai representar aí a parte ativa do aparelho locomotor, né? Então, a parte passiva, o sistema esquelético, a parte ativa, o sistema muscular estriado esquelético. Sendo assim, gente, vamos observar que a gente encontra aí as divisões do esqueleto, né? Então, a gente falou aí de esqueleto, aparelho locomotor. Então, esse esqueleto ele vai ser dividido em esqueleto axial, representado pela cabeça, pelas vértebras cervicais, aqui as vértebras torácicas, né? As vértebras lombares, o sacro e as vértebras caudais. Também as costelas e o externo. Vale ressaltar, a mandíbula faz parte também e o aparelho ióide. Então, esses são os representantes aí do esqueleto axial. E o esqueleto apendicular, os apêndices móveis, então a gente vai ter os membros torácicos e os membros pélvicos. Então, a divisão aí do esqueleto. Então, a gente começa falando, para compreender todos os componentes do aparelho locomotor, o esqueleto axial. Então, o esqueleto axial, então, formado inicialmente, ele começa pela cabeça, então, formado pelo crânio, né? Então, o crânio é uma caixa óssea, formada por inúmeros ossos, vão proteger os órgãos sensoriais, então, visão, olfato, paladar, então, representar a parte do víscero-crânio e protege também o encéfalo, então, os ossos que vão representar formar o neurocrânio. E também, no crânio, a gente vai ter projeções ósseas importantes para formar ponto de fixação com a musculatura facial, mastigatória, e também alguns músculos que vão ter inserção aqui também nos ossos do crânio. Então, a gente tem aqui nessa imagem os ossos pintados, então, o osso nasal, o osso incisivo, o osso maxilar, o osso zigomático. Aqui a gente tem uma particularidade anatômica do equino, então, a formação aqui da crista facial, o osso lacrimal, osso frontal, osso parietal, interparietal, aqui as duas porções do osso temporal, a porção escamosa, a porção petrosa, a porção escamosa, então aqui a mandíbula, né, as particularidades também do tecido ósseo que a gente observa, aqui a presença do forame mentual, o forame infraorbitário, forame supraorbitário, que o meato acústico externo. Então, vários componentes, vários acidentes ósseos a gente consegue observar aqui estudando o crânio. Então, quando a gente está lá na aula prática, o pessoal fica bem preocupado, né, na aula prática de crânio. Então, a gente tem bastante particularidade, bastante estrutura em cada um desses ossos para a gente aprender na aula prática. Então, aqui em uma vista lateral esquerda, aqui a gente tem numa vista caudal, então a gente consegue ver aqui as porções do osso occipital, ainda dá para ver aqui a porção do temporal, parietal, interparietal,
aqui o osso frontal, né? A gente consegue ver aqui o forame magno, os côndrios do occipital, o processo parajugular, tá? Então, são os componentes aqui, o primeiro componente aqui do esqueleto axial, o crânio, né? Então, tem participação aí da questão do movimento, então, a gente viu que tem músculos que eles vão se inserir, né? Lá no processo mastoide, que é nessa região aqui, a gente tem o processo estiloide e o processo mastoide, então, alguns músculos do pescoço vão se inserir aí no processo mastoide. E aí vão ser responsáveis pela movimentação da cabeça e pescoço do animal. Então, em uma vista ventral, a gente consegue observar também alguns componentes ósseos, que vão ser bem representantes do neurocrânio, né? Então, a gente vai ter aqui o osso esfenoide, o osso vômero, o osso pterigoide. Aqui a gente tem ainda, ó, uma partezinha do osso temporal, forame lácero, forame magno, tá? Aqui o processo paracondylar, então, componentes ósseos que são importantes aí na conformação do crânio. Então, aqui numa vista ventral ou vista basilar. O ossioide, também um componente que faz parte aí do esqueleto axial. Então, aqui a gente tem o ossioide, o aparato ióideo. Então, aqui o osso estilioide, o processo hipanoide, e aí essa extremidade aqui óssea vai se articular no processo estiloide. A gente tem o processo estiloide e o processo mastoide. Então, o ossioide ele vai se articular aqui na base do crânio, no processo estiloide, e ele vai ser importante para a sustentação da laringe. Então, aqui a gente vê as cartilagens da laringe, cricóide, tireoide, aritenoide, dá para ver até o processo corniculado. Aqui a cartilagem epiglótica, né? Então, o ossioide, ele é importante para dar sustentação da laringe na base do crânio, né? Então, a laringe vai ser sustentada, que a gente também tem o processo lingual do aparato ióide, né? Então, também faz parte aí do componente ósseo do esqueleto axial. Falando de músculos que vão estar envolvidos aí na região da cabeça do animal, então a gente tem os músculos mastigatórios, aqui o músculo masseter, o músculo temporal, aqui na vista lateral, internamente, né, lá na fossa pterigóidea, na mandíbula, a gente vai ter os músculos pterigoides, então são músculos envolvidos na mastigação, o músculo orbicular da boca, o músculo bucinador, músculo canino, músculo zigomático, levantador nasolabial, dilatador da narina, então uma série de músculos aqui responsáveis por mastigação e pela mímica facial do animal. Tem o músculo parótido auricular, e aqui na região já cervical, a gente consegue ver ainda um desenho esquemático, né? Os vasos que vão ser importantes aí para formar a veia jugular externa, né? Veia língua facial, veia maxilar, então músculo aqui esplênio do pescoço, músculo oblíquo da cabeça. Então, músculos aí importantes que vão estar se inserindo aqui no crânio, sendo responsável pela movimentação do pescoço do animal. Né? O músculo aqui, o esternocefálico, então tem origem lá no externo e vem aqui para a região cefálica do animal. Então, o revestimento de músculos aí da região da cabeça, que faz parte do esqueleto axial. Coluna vertebral, gente, outro componente aí do esqueleto axial. Então, no equino, a gente vai encontrar 7 vértebras cervicais. Essas vértebras cervicais, a gente vai ter particularidades de morfologia, quando a gente fala do atlas e do axis. Então, são 2 vértebras que têm uma morfologia bem particular, tá? Atlas e o axis. A articulação entre essas vértebras é uma articulação do tipo sinovial, então você tem líquido sinovial, cápsula articular, então as articulações sinoviais são aquelas articulações verdadeiras, articulações que a gente chama de diartrose, em que acontece o movimento propriamente dito.
os ossos, eles não se tocam, você tem líquido sinovial, você tem cartilagem articular, cartilagem tipo hialina. Então, a gente vai encontrar esse tipo de articulação em todas as vértebras aí da coluna. Tá? Então, 7 vértebras cervicais, onde aqui a gente vai encontrar, né? Depois a gente falar do crânio. A gente vai encontrar aqui as vértebras torácicas, tá? Então, no caso da vértebra torácica, a gente começa a observar uma particularidade, que é aqui, ó, o processo espinhoso, ele começa a se desenvolver. Então, aqui a primeira vértebra torácica, primeiro arco costal, aí aqui a gente vê o externo do animal. Então, essa primeira vértebra torácica com a primeira costela, tá, aqui vai formar uma abertura. Essa abertura cranial é a abertura da entrada de início do tórax, né? Também a gente chama de estreito cranial, então, o início da entrada do tórax. Então, a limitação vai ser a cartilagem do manúbrio, a primeira vértebra torácica e a primeira costela. Então, o cavalo, a gente vai encontrar uma particularidade. Então, se a gente for contando aqui, quantas costelas a gente vai encontrar 18 costelas. Então, a gente vai ter um par de costelas para cada vértebra. Então, a gente vai ter 18 vértebras torácicas. E aí, para cada uma dessas vértebras, a gente vai ter um par de costela. Então, a gente forma aqui todo o gradil costal. Então, externo, costelas e as vértebras torácicas. Então, a articulação aqui da costela com o externo é uma articulação que a gente chama de sincondrose. Então, a gente tem cartilagem alina aqui pré-existente, né? A articulação sinovial que tem movimento entre uma vértebra e outra. Depois a gente vai encontrar as vértebras lombares. Então, aqui a junção tóraco-lombar, aqui a junção não, na verdade, o limite, né? Cérvico-torácico, limite tóraco-lombar. Então, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai encontrar aqui as vértebras lombares. A vértebra lombar, a gente vai ter uma particularidade anatômica, então, a gente tem o processo transverso da vértebra bem mais desenvolvido que o processo espinhoso. Aqui as 5 vértebras sacrais formando o sacro e as vértebras caudais, que aí, em questão de quantidade, vai variar de acordo com a raça do animal. Então, a gente consegue ver aqui todos os componentes que vão representar o esqueleto axial. Então, o crânio, vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, o sacro, então são 5 vértebras fundidas, as vértebras caudais, costelas e o externo. Então, esses são os componentes representativos aí da coluna vertebral. No caso do equino, a gente vai encontrar as 18 vértebras torácicas, 6 lombares e as 5 sacrais fundidas. Então, a gente tem essa fórmula aqui específica, C7, T18, L6, S5. Então, a gente lembra que essas 5 vértebras, elas são fundidas, né, formando o sacro do animal, e as vértebras caudais, ou coxígenas, elas variam entre 15 e 21. Então, a gente pode encontrar entre 15 e 21 vértebras caudais. Então, aqui é a fórmula da coluna vertebral do equino. Então, a espécie que a gente está trabalhando. Estudando a coluna vertebral, estudando as vértebras, então a gente precisa entender que as vértebras, elas vão ter componentes comuns, específicos. Então, toda vértebra você vai ter um corpo vertebral, a gente vai encontrar um forame vertebral, um processo espinhoso, um processo transverso, uma extremidade cranial, extremidade caudal. A gente vai encontrar processos articulares craniais, processos articulares caudais, incisura cranial, incisura caudal. Então, todos esses processos, incisuras, são regiões para inserção muscular, né? Então, os músculos epaxiais, eles vão estar se inserindo e aí sendo responsável por estabilização da coluna vertebral. Essas vértebras, como eu falei para vocês, elas não têm um contato direto uma com a outra, entre uma vértebra e outra. A gente vai encontrar um disco
intervertebral, onde a gente vai encontrar um núcleo pulposo e um anel fibroso. Então, aqui a gente tem um tipo de cartilagem, que a gente chama de cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, então, bem resistente aí à tensão. A gente vai encontrar o ligamento longitudinal dorsal, o ligamento longitudinal ventral, que segue toda a coluna, desde a parte cervical até a parte sacral, os ligamentos longitudinal dorsal e ventral. Entre os processos espinhosos, a gente vai ter também aqui um tipo de articulação, que é a articulação fibrosa, que a gente chama sindesmose, que é importante para fazer essa união, estabilização dessas vértebras. Aqui a gente tem representado esquematicamente no desenho uma vértebra torácica. Então, a gente consegue observar aqui o processo espinhoso bem desenvolvido. E aqui a gente consegue ver a articulação, né, na verdade, com a costela. Então, os ligamentos aqui no tubérculo da costela e aqui o ligamento do costo transversário. Então, esses ligamentos aqui vão estar acontecendo em todas as vértebras torácicas que vão fazer a articulação com as costelas. Então, as costelas, elas vão ter mobilidade. Então, durante a respiração, né, você vai ter ou contração ou dilatação do tórax do animal, favorecendo uma maior inspiração ou maior expiração. Aqui a gente consegue observar uma imagem a fresco, né, a peça foi preparada, então tem a medula espinhal, passando aí no forame vertebral, então processo espinhoso, aqui o corpo vertebral, entre uma vértebra e outra, a gente observa aqui o disco intervertebral, né, então aqui a gente tem uma articulação sinovial, então os ossos, eles não se tocam, né, então eles vão tocar aqui o anel fibroso, tá, e aqui a gente vai ter um revestimento de cartilagem hialina, então, a gente tem um núcleo pulposo e o anel fibroso, né, protundindo esse disco intervertebral, você vai ter compressão da medula, e aí vai ter a famosa hérnia de disco, né. Outro componente que é importante para a estabilização das vértebras da coluna, especificamente da região cervical, é o ligamento nucal. Então, a gente vai ter duas porções, né, o ligamento nucal, lá, ele tem duas porções, uma porção funicular, essa porção mais afinalada, e uma porção lamelar, que se estende para os processos espinhosos das vértebras, né. Então, os músculos hipaxiais durante a contração ou relaxamento é importante porque esses ligamentos, eles vão ser muito úteis na estabilização da coluna do animal durante o movimento. Então, a gente tem aqui o ligamento nucal com as suas duas porções. Então, aqui, tecido aqui é conjuntivo fibroso, né? Então, uma porção funicular e uma porção lamelar. Na biologia do tronco, né, como a gente está estudando o aparelho locomotor, então a gente estuda os ossos e os músculos. A gente precisa compreender que eu vou ter um grupamento muscular na região cervical e músculos que vão ser ditos superficiais. Então, ó, o músculo oblíquo cranial da cabeça. A gente vai ter o músculo longo da cabeça, aqui mais ventral. Então, o músculo longo da cabeça vai representar o quê? Que grupo de músculos? Os músculos hipaxiais, né? Daquela corda que é interrupta. Então, aqui responsável pela extensão aí da coluna. A gente observa o grupamento dos músculos serráteis, o serrátil do pescoço, aqui o serrátil dorsal, a parte dorsal e cranial do músculo serrátil, músculo aqui, o reto do abdômen. Então, toda essa musculatura, ela vai estar tendo inserções na região cervical, na região torácica, e vão ser responsáveis por movimentação do pescoço para que o animal flexione, rotacione, ou extensione a região cervical. Então, músculos aqui que são superficiais.
Se a gente faz uma dissecação e remove esses músculos superficiais, a gente vai chegar na camada de músculos mais profundos. Então, numa dissecação mais profunda, a gente já consegue observar o ligamento nucal, então a parte aqui, ó, funicular, a parte lamelar. Então, aqui uma porção aqui, ó, do músculo cervical. Então, um músculo aqui importante para o tracionamento da região do pescoço. Então, os músculos escalenos também, músculo escaleno, músculo importante para que o animal faça movimentos de flexão e rotação do pescoço. Então, toda essa musculatura, em associação com as vértebras cervicais e com as vértebras torácicas, vão ser importantes aí para a realização dos movimentos aí de pescoço e de flexão e extensão da coluna vertebral. Então, todos esses músculos estriados esqueléticos, então, pela sua característica de músculo estriado esquelético, são músculos voluntários. Então, pela contração, relaxamento do sarcômero. Então, você vai ter o movimento, contração e encurtamento. Então, músculos que vão ser agonistas, antagonistas, então, que vão trabalhar em conjunto para que o animal tenha aí a realização do movimento adequado que ele deseja executar. Então, aqui a camada de músculos mais profundos que se associam com as vértebras cervicais e com as vértebras torácicas. Se a gente faz uma dissecação ainda mais profunda, a gente consegue chegar no músculo escaleno. Então, no cavalo, a gente vai ter duas porções, o escaleno médio e o escaleno ventral. Então, o escaleno é um músculo importante para os movimentos de flexão e rotação do pescoço. Então, veja que ele vai ter inserção aqui na primeira costela, né? Na verdade, ele vai ter origem aqui na primeira costela, inserção aqui nas vértebras cervicais. Então, essa musculatura vai favorecer com que o animal movimente o pescoço. Mais profundamente, os grupos musculares que vão ficar associados especificamente com as vértebras. Então, a gente tem aqui o grupo dos músculos intertraversários, né, dorsais, intermediários, ventrais, os músculos nutíficos. Então, vão se inserir aqui no ápice, né? Então, músculos que vão estar aqui bem próximos aqui da articulação com as costelas. E aqui os músculos espinhais. Então, você vai ter a sindesmose entre os processos espinhais, mas a gente vai ter também essa musculatura. Então, veja a grande quantidade de musculatura que você tem para a estabilização da coluna vertebral do animal. Então, todo segmento, cervical, cérvico, torácico. Então, a gente tem camada de músculos superficiais, músculos profundos que vão estar se inserindo em todas essas proeminências e extremidades ósseas. Aqui nesse desenho esquemático, está mostrando essa relação dos músculos. Então, aqui eu tenho uma seção transversal em nível da T8, da oitava vértebra torácica. Então, aqui a gente consegue ver o corpo vertebral e os músculos que vão estar se associando. Então, aqui a gente tem o músculo espinhal, o músculo longuíssimo do pescoço. Então, esse músculo longuíssimo é um dos grupos dos músculos epaxiais, músculo romboide. Aqui o trapézio, dá para ver no desenho aqui uma parte do corpo transversal da cartilagem da escápula. O músculo latíssimo do dorso, que é o músculo grande dorsal. Então, vejam como os músculos que se associam, todos esses músculos são estriados esqueléticos, apresentam contração voluntária. Então, todos esses músculos vão estar se associando com essas extremidades e proeminências ósseas. Então, responsável por toda a movimentação de flexão, rotação, extensão da coluna vertebral e da região cervical. Então, na seção transversal, a gente consegue ver a relação entre os ventres desses grupos musculares, como eles se associam entre si com os corpos vertebrais das vértebras torácicas. Na parte da parede abdominal, a gente vai encontrar os músculos que vão representar a corda, que é chamada ininterrupta. Então, os músculos abdominais. Então, a gente vai ter o transverso do abdômen, oblíquo abdominal externo, oblíquo abdominal interno. Aqui a gente tem o reto do abdômen. Então, esses músculos eles vão ser importantes para fechar a conformação da cavidade abdominal, né?
Então, esses músculos, eles têm inserções nas vértebras aqui da junção tóraco-lombar. As suas fáscias dos músculos abdominais formam a bainha, uma bainha aponeurótica, que a gente conhece como linha alba. Então, formado pela junção dessas bainhas, e aí você tem, literalmente, o fechamento da parede abdominal. Então, durante o galope, durante o andar, esses músculos, eles contraem e relaxam, e trabalham em conjunto com os músculos epaxiais. Então, aqui, esses são representantes dos músculos epaxiais. Então, vindo para a teoria do arco e da corda. Então, músculos estriados esqueléticos que apresentam contração voluntária e aí participam de toda a biomecânica da contração e do movimento. Vindo para o esqueleto apendicular, então a gente viu quais os componentes ósseos, os principais componentes ósseos, musculares, articulares do esqueleto axial. Vindo para o esqueleto apendicular, a gente vai reconhecer que no esqueleto apendicular, então, os apêndices móveis, então, a gente vai ter o membro torácico, então, a gente vai encontrar a escápula, o húmero, o rádio, una, os ossos do carpo, metacarpo e as falanges. No caso do equino, pela sua característica taxonômica, então, aqui a gente tem o terceiro osso metacarpo, o segundo e o quarto metacarpiano, né? E aí ele fica apoiado aqui no terceiro dedo, né? Tem aqui a falange proximal média e falange distal. Então, esses são os componentes ósseos do membro torácico. Então, escápula, húmero, rádio, una. Então, entre o rádio e a una aqui, a gente tem uma articulação fibrosa, que é uma sinostose, a articulação onde a gente vai encontrar tecido conjuntivo fibroso. Entre a escápula e o húmero, aqui a gente encontra uma articulação sinovial, que é a articulação verdadeira, a articulação propriamente dita, onde a gente tem líquido sinovial. Entre húmero, rádio e una, aqui a gente também encontra a articulação do tipo sinovial, então, onde acontece o movimento propriamente dito. Então, o animal pode fazer extensão ou flexão do membro. As articulações do carpo, a gente consegue ver caudalmente aqui, ou na verdade, mais caudal aqui, o carpo acessório. E aqui, os ossos metacárpicos e as falanges. Então, entre esses ossos, a gente vai ter a chamada articulação do ombro, articulação do cotovelo, articulação carpal. Então, entre o carpo e o rádio, entre o carpo e o metacarpo. Então, todas essas articulações, elas apresentam, além de cápsula articular, a gente vai apresentar uma série de ligamentos para limitar o movimento, tá? E aí, eu digo para vocês, qual seria a diferença entre ligamento e tendão? Então, gente, a diferença é a seguinte, ligamento vai ligar osso com osso. Então, eu tenho uma série de ligamentos aqui na articulação do ombro, na articulação escápulo-humeral. Então, ligou osso com osso, vai ser ligamento. Aqui a gente tem o músculo bíceps braquial. Ele forma um cordãozinho fibroso que vem até aqui a articulação do carpo. Então, esse componente que vem até aqui a articulação do carpo, que tem a origem do músculo bíceps braquial, a gente vai chamar de tendão. Então, ligou o músculo no osso, tendão. Ligou o osso com o osso, ligamento. Então, esses são os componentes ósseos que vão formar o membro torácico, né? Falando agora de esqueleto apendicular. Então, aqui a gente consegue ver esses ligamentos que eu falei para vocês. Então, aqui eu tenho a escápula, aqui eu tenho o húmero. Então, aqui a gente tem o tendão, ó, tendão do bíceps. Então, por que eu não vou chamar de ligamento? Porque o músculo bíceps, ele vai estar, né, emitindo aqui esse afilamento, esse tendão fibroso. Então, aqui a gente vai ter tecido conjuntivo fibroso, fibra de colágeno, fibroblasto.
Já no caso dos ligamentos, a gente vê que o ligamento ele vai estar ligando osso com osso. Ligamento glênulo-humeral, lá na cavidade glenoide. Glênulo-humeral medial. Então, aqui um ligamento ligando osso com osso. Então, a cabeça do húmero, o colo do húmero, como se fosse o pescoço do húmero, tá? Aqui o corpo do húmero. Algumas particularidades de algumas articulações sinoviais, que é esse tipo de articulação aqui, é uma articulação sinovial. A gente tem uma cápsula articular, que é esse espaço aqui, então os ossos eles não se tocam, a escápula não toca no húmero. Então aqui, o que é que a gente vai observar? Que aqui, na cabeça do húmero, eu tenho um revestimento branquinho. Aqui o revestimento é cartilagem hialina. Aqui no interior, a gente vai ter líquido sinovial. Então, aqui também, a gente vai ter cartilagem hialina na cavidade glenoide aqui da escápula. Líquido sinovial, cartilagem articular, é revestido por uma cápsula articular com ligamentos. Então, esse tipo de articulação é uma articulação verdadeira. A gente chama de diartrose. Diartrose são as articulações sinoviais, em que acontece o movimento. As que não acontecem é o que a gente chama de sinartrose. Então, a gente tem as articulações dos ossos do crânio, que são articulações fibrosas, que formam as suturas nos ossos do crânio. E também sincondrose, que a gente pode encontrar em alguns ossos do crânio e também entre os ossos longos. Né? Então, você vai ter cartilagem pré-existente. Então, você não tem movimento verdadeiro, como acontece nas articulações sinoviais. Então, aqui, a articulação escapulohumeral, aqui logo mais ventralmente, a gente vai encontrar a articulação do cotovelo, né? Então, aqui, a parte mais distal do húmero, a gente consegue ver mais no desenho aqui os ligamentos, colateral, lateral, os dois tipos que a gente encontra, um curto e um longo. Aqui no equino, a una, ela começa a se fundir aqui com o rádio, né? Então, você tem esse espaço interósseo, onde a gente vai encontrar aqui tecido conjuntivo fibroso, revestindo esse espaço interósseo proximal, né? Então, aqui a gente também tem a articulação húmero, rádio, ulnar. Então, um tipo de articulação também sinovial, com a presença de ligamentos. Esses ligamentos eles vão ter um papel importante na limitação do movimento. Tá? Então, durante o caminhar, durante o galope, quando o animal está em estação, todo esse aparato ligamentoso, ele é importante para a estabilização aí, e limitação da articulação. Vindo mais para a região distal do membro, então, a gente tem a articulação radiocarpal, então, aqui a gente tem a parte mais distal do rádio, início dos ossos cárpicos, a fileira proximal, fileira distal, aqui o carpo acessório. Então, a gente observa que existe uma série de ligamentos intercarpais, ligamento entre os carpos, ligamento carpo acessório com o rádio, ligamento entre os ossos cárpicos, ligamento entre o carpo e o metacarpo. Então, todos esses ligamentos, a gente dá denominação específica e são importantes aqui para auxiliar o papel dos ossos do carpo. Então, os ossos do carpo são ossos que eles vão ter uma função importante como se fosse de polia, para dissipar uniformemente a energia mecânica que acontece, que passa por esses ossos através dos movimentos de contração da musculatura. Distalmente no membro torácico, a gente tem aqui o terceiro osso metacárpico. Então, o equino, como eu falei para vocês, pela sua classificação taxonômica, ele se apoia no terceiro dedo. Então, aqui o terceiro osso metacárpico, a falange proximal, média e distal. Aqui a gente tem o sesamoide distal, também chamado de sesamoide navicular. Então, a gente consegue observar que entre
todos esses ossos, então aqui a gente tem o terceiro metacarpo, aqui distalmente, se a gente for mais proximal, a gente vai ver os outros dois metacarpos, o segundo e o quarto ossos metacarpos. Então, como observa aqui, ó, aqui o terceiro metacarpo, tá? Aqui, lateralmente, a gente vai ter o segundo e medialmente a gente vai ter o quarto osso metacarpo. Então, é um lateral e um medial. Então, entre metacarpo e as falanges, então a gente vai ter a articulação metacarpo-falângica. Então, eu tenho aqui uma articulação do tipo sinovial. Então, aqui a gente tem uma cápsula articular, líquido sinovial. Então, é muito suscetível essas articulações sinoviais ao desenvolvimento de processos degenerativos da cartilagem articular. E aí, o que é que acontece? Se eu tenho uma degeneração da cartilagem articular, vai acontecer um osso tocar no outro. E aí, isso desencadeia um processo inflamatório bem significativo. Então, você vai ter edema, você vai ter dor, o animal vai começar a andar com claudicação. Então, é muito importante a gente reconhecer as características anatômicas dessas articulações sinoviais. Então, todas elas são passíveis de sofrer processos inflamatórios, principalmente nos animais atletas. Então, você aumenta aí a questão do desgaste dessas articulações. Então, nessa seção aqui, uma peça fresca, então, um corte transversal, né? Não, desculpa, um corte longitudinal, no sentido aqui do membro, então a gente consegue observar todos os componentes ósseos e os componentes articulares que vão estar aqui formando a articulação metacarpo-falângica e originando aqui as falanges, proximal, medial e distal. Então, aqui a gente tem o revestimento do casco do animal. Então, aqui a parte córnea e aqui a gente tem uma parte cartilaginosa. Então, os músculos aqui do membro torácico que vão se apoiar, se inserir, alguns vão ter origem nessas estruturas ósseas do membro torácico, eles vão formar o que a gente chama, então, o equino, ele não apresenta uma clavícula, como o ser humano apresenta, então, os músculos do membro torácico, eles vão ser importantes para fazer a união do membro torácico do animal, tá? A união aqui do membro torácico do animal ao esqueleto axial. Então, essa união dos músculos torácicos que vão fazer essa inserção ao esqueleto axial do animal, a gente chama de cintura escapular, ou símbolo escapular. Então, todos esses músculos aqui, o músculo trapézio, a porção cervical, porção torácica, a gente vai ter o músculo subclávio, tá? O músculo subclávio é um músculo que a gente observa no equino, um músculo importante aí para a estabilização da escápula, o músculo subclávio, o músculo supraespinhal, o músculo aqui, no caso, nessa literatura, ele chama latíssimo do dorso, mas é um músculo grande dorsal, né? Tanto faz chamar latíssimo do dorso ou grande dorsal. Então, são músculos aqui que vão ser importantes para fazer a junção do membro torácico ao esqueleto axial. E isso aqui a gente chama de um processo de sinsarcose, que é uma articulação que vai fazer a junção, a união do membro torácico ao esqueleto axial. Então, todo esse grupamento muscular aqui, trapézio, o músculo braquicefálico, os músculos aqui do ombro, vão ser músculos importantes para fazer essa junção do membro torácico ao esqueleto axial. Então, a gente vai encontrar os músculos aqui na vista lateral. Tem o músculo tríceps, que é o músculo deltoide. A gente vai observar esses músculos aqui da região braquial sendo responsáveis por fazer extensão ou flexão do membro torácico. Então, vindo para a região antebraquial, na vista lateral, a gente vai encontrar
anteriormente, tá? Então, aqui, ó, anteriormente e posteriormente, os músculos na região antebraquial que estão anteriormente, nessa região aqui, são um grupamento dos músculos extensores. Então, aqui a gente tem um músculo extensor radial do carpo. Então, esses são os músculos extensores. Os músculos que estão posteriormente são os músculos flexores, que vão fazer a flexão. Então, músculo flexor ulnar do carpo, músculo flexor radial do carpo. Então, posteriormente são os músculos flexores. Anteriormente, a gente tem os músculos que são extensores. Então, veja que na continuidade, após a articulação carpal, vindo para a junção metacarpo-falângica, praticamente a gente só vai encontrar os tendões, né? Então, o tendão superficial e profundo dos dedos. Então, esses tendões, eles vão ser importantes para quê? Para fazer aquele processo de estática, estabilização. Então, você vai ter uma distribuição uniforme das forças, e aí, com isso, o animal ele consegue ficar em estação, sem você ter muita fadiga dos grupamentos musculares. Então, são aí particularidades anatômicas do animal. No membro pélvico, o que é que a gente vai encontrar, gente? Os componentes ósseos, a gente inicia falando da pelve, ou osso coxal. Então, ela se articula com o sacro, que é um componente aí do esqueleto axial, então forma na articulação sacroiliaca. Então, o osso coxal ou pelve se articula com o fêmur. Então, a gente tem o osso coxal, tem o fêmur aqui, a formação da articulação coxo-femoral. Então, aqui a gente tem o osso longo, então a característica do osso longo, a gente tem o epífice proximal, o epífice distal, aqui a sua diáfise. Então, aqui a articulação que a gente forma, a articulação fêmur-tíbio-patelar. Então, a articulação do joelho, né? Então, essas articulações todas aqui, ó, que eu estou passando a seta, são articulações de que tipo? São articulações em que você tem movimento. Então, são articulações sinoviais. Então, eu tenho a articulação do fêmur com a patela, fêmur patelar, tenho a articulação do fêmur com a tíbia, articulação fêmur tibial. Então, a articulação do joelho, e aqui a articulação do jarrete, a articulação tibio-tarsal. Então, aqui a gente tem a fileira proximal, a fileira distal dos ossos do tarso, a articulação aqui entre os ossos tarsais e a articulação dos ossos do tarso com os metatarsos. Então, aqui a gente vai ter o terceiro osso metatarsico, segundo e terceiro metatarsiano. As falanges proximais, média e distal. Então, entre esses ossos, a gente sempre vai ter articulação sinovial. Tá? Então, eu tenho que ter, se eu tenho movimento, se o animal faz flexão, extensão, então, a articulação aí vai precisar ser sinovial, em que você tem uma cápsula articular, no interior você tem líquido sinovial, você vai ter as cartilagens articulares e você vai ter também a presença de uma série de ligamentos para a estabilização dessa articulação. Da articulação da pelve com o fêmur, então a gente tem aqui a cabeça do fêmur, né, o trocante é maior, aqui é a diáfise do fêmur, então aqui é proximal, que é a diáfise do fêmur, a parte cilíndrica do osso longo. Então, a gente consegue observar que o fêmur ele vai estar se articulando aqui, ó, lá no acetábulo, e aí existem ligamentos. No equino a gente vai ter ó, o ligamento da cabeça do fêmur e o ligamento acessório do fêmur. Então, aqui é uma particularidade anatômica do equino. Né? A gente vê aqui alguns detalhes no desenho da pelve, mas o importante aqui é para mostrar os ligamentos aqui presentes, ó, o ligamento transverso do acetábulo, onde a cabeça do fêmur, né, que a gente tem a fóvea, a cabeça do fêmur, vai estar se articulando. Então, aqui a gente tem uma articulação, se a gente for classificar morfologicamente, uma articulação esferoidea,
pela sua morfologia, então, e uma articulação do tipo sinovial. Distalmente ao membro, ao fêmur, no caso, a gente vai encontrar aqui a epífise distal do fêmur, onde a gente tem a patela, com os ligamentos, então está aqui a patela, o ligamento patelar médio, a gente vai ter o ligamento patelar lateral, tem o ligamento patelar intermédio, o ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, a presença do menisco, né? Então aqui, ó, a cartilagem articular, então a cartilagem do tipo hialina, então aqui fica revestido também com líquido sinovial. E ainda tem componentes que é importante a gente entender que tem aqui na articulação do joelho, que são os ligamentos cruzados, né? Então, nessas vistas lateral e medial, a gente não consegue observar. Então, aqui é uma vista lateral, então aqui é uma vista medial. Então, patela, com os seus 3 ligamentos, então, aqui ligamento médio, ligamento lateral, a gente tem o ligamento intermédio da patela, o ligamento colateral lateral, colateral medial, o ligamento patelar, fêmur patelar, né? Então, ligamento da patela com o fêmur. E aí, nesse desenho, foi retirado essa porção aqui, ó, a porção distal do fêmur, para a gente observar o quê? A presença dos ligamentos cruzados. Então, a gente vai ter o ligamento cruzado cranial e a gente vai ter o ligamento cruzado caudal. Então, aqui a gente está numa vista posterior, tá? Aqui anterior, aqui posterior, ou uma vista caudal, né? Então, a gente está como se estivesse olhando de trás. Então, foi retirado a extremidade distal do fêmur. Então, a gente tem aqui a patela, o ligamento fêmur patelar, os 3 ligamentos presentes que a gente tem no equino, os patelares mediais, o médio e o intermédio, e o ligamento cruzado. Então, cruzado caudal, cruzado cranial. E aqui os meniscos, tá? O menisco medial, o menisco lateral. Então, todos esses componentes aqui, fibrosos, cartilaginosos, são importantes para a estabilização e para diminuir o atrito entre os ossos. Então, tudo aqui fica cheio de líquido sinovial. Então, dependendo do tipo de trabalho, de exercício, o animal ele pode ter comprometimento dessa articulação, desenvolver um processo inflamatório, e aí o animal começa a ter claudicação. Ruptura desses ligamentos também vão causar instabilidade da articulação, e aí também levar à claudicação. Então, o bom conhecimento dos componentes do aparelho locomotor do equino, ele é fundamental para o clínico. Então, o clínico, quem vai trabalhar com essa espécie, ele precisa compreender de forma adequada quais são os componentes ósseos, cartilaginosos e musculares que a gente vai encontrar no esqueleto axial e no esqueleto apendicular. Mais distalmente, a gente vai encontrar aqui a tíbia e aqui o calcâneo, né? Talos e o calcâneo. Então, esses componentes aqui a gente observa também que eu tenho uma série de ligamentos, ligamento colateral lateral, ligamento colateral lateral aqui da tíbia com o calcâneo, o ligamento plantar, aqui o plantar longo, tá? Então aqui é o calcâneo, então a articulação aqui a gente chama também essa região de jarrete, e aqui o terceiro osso metatarsico. Então, o quarto metatarsico, que medialmente, lateralmente a gente tem o segundo metatarsico, tá? Então, aqui, ó, os ossos, eles são bem juntinhos, aí a gente tem aqui uma sindesmose, uma articulação fibrosa, onde você tem pouco movimento. Então, ó, osso tarso central, terceiro tarsiano, então, fileira proximal, fileira distal. A articulação aqui também é sinovial. Então, os ligamentos, eles vão ser importantes para limitar o movimento,
e a articulação sinovial para garantir fluidez, né, diminuir o atrito entre os ossos. Então, nesse desenho aqui, ilustrando, comparando a parte muscular com a parte óssea, aqui a gente tem a articulação do jarrete, então, a fileira dos ossos do taço, aqui o metatarso e a articulação, metatarso com falange, com as falanges proximal, média e distal. Então, a gente consegue observar que, assim como no membro torácico, o membro pélvico ou membro posterior, a gente, distal à fileira dos ossos társicos, a gente vai praticamente encontrar só os tendões, né? Só tendão, né? A gente tem lá o fibular terceiro, que é bem importante, aqui nessa articulação, no caso, no membro posterior, falando da questão de estática e dinâmica do membro, né? Então, o fibular terceiro, ele faz essa junção da articulação do joelho, formando aqui um cordãozinho fibroso que vem até aqui, a articulação tarsal. Então, ele é bem importante para fazer a estabilização. E aí a gente tem aquele sistema, né, de conversão de joelho e articulação do jarrete. Então, tem extensão, flexão do joelho, também você tem extensão ou flexão da região do jarrete. Então, esse fibular terceiro, junto com o tendão dos músculos dos extensores, né, digital superficial e profundo, vão ser importantes para a estática do membro quando o animal está em estação, quando está apoiado lá nos 4 membros sem correr. Então, isso garante aí uma distribuição adequada de força e evita que você tenha um desgaste aí dos músculos da região do membro posterior. E aí você não tem uma grande fadiga. Então, o animal consegue ficar longos períodos apoiado nos 4 membros. Falando dos músculos que a gente vai encontrar no membro pélvico, então a gente falou das articulações, dos ossos, os músculos que a gente vai encontrar. É importante também a gente reconhecer que aqui a gente tem o símbolo ou cintura pélvica, então, os músculos que vão ser responsáveis pela inserção do membro pélvico aqui no esqueleto axial, então, com o sacro, então, músculos aqui que vão fazer essa inserção. Então, a musculatura externa do quadril, o famoso músculo aqui, ó, tensor da fáscia lata, então, aqui a gente tem a fáscia lata, porque chama fáscia lata? Porque ela é uma fáscia fibrosa, bem branquinha, né, na terminologia anatômica lata, vem do leite, então, pela coloração esbranquiçada da fáscia lata. Então, os músculos aqui da cauda, sacro coccígeno, músculo coccígeno, mas o que é importante a gente reconhecer é o músculo aqui, bíceps femoral, e aqui o grupamento dos músculos do glúteo, né? Então, aqui a gente tem o glúteo superficial. Se a gente fizer uma incisão aqui e rebater, a gente vai observar logo abaixo o glúteo médio. Então, o glúteo médio é um músculo bem importante no equino. Então, o glúteo médio é importante para dar as forças de propulsão. No galope também, a questão do coice, a força do coice do animal vem aqui também do glúteo médio. Então, o músculo tem um ventre muscular bem desenvolvido, né? Então, participa aí todo esse grupamento muscular da cintura ou símbolo pélvico. Então, vindo mais distal, a gente vai encontrar a musculatura aqui da região tíbio-tarsal. Então, o músculo, como eu falei para vocês, aqui anteriormente, os músculos eles são extensores, posteriormente, os músculos são flexores. Então, a gente vai ter aqui os músculos flexores e os músculos extensores. Extensão longo do dedo, extensor lateral dos dedos, e aí ele vai formando os seus tendões. Ó, o tendão extensor vai ser formado aqui do músculo extensor longo dos dedos. E aqui a gente vai ter o músculo gastrocnêmio e o músculo sóleo. E também o tendão do músculo
do músculo extensor lateral dos dedos. Então, o que é que acontece? Os tendões desses músculos, eles vão se fundir e aí vão formar aqui o tendão, que é chamado vulgarmente, né, de forma mais simples, coloquial, de tendão de Aquiles, que no caso é o tendão calcâneo comum. Então, os tendões desses músculos, eles se fundem e aí formam aqui o tendão calcâneo comum. Então, formando aqui o tendão aqui que vai se inserir na tuberosidade aqui calcânea, né? Então, aqui o grupamento muscular dos membros posteriores que a gente está aqui falando. Aqui a referência que foi utilizada para construir esse material aqui, essa apresentação para vocês. E obrigado, gente, a todos, bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para que eu possa esclarecer, tá? Obrigado a todos, agradeço o pessoal do Grupo PEC, né? Então, a gente pode ver aí um espaço aí para tirar alguma dúvida, algum esclarecimento que possa ser feito a respeito dessa apresentação. Então, espero que vocês tenham compreendido aí a importância do aparelho locomotor, quais são os componentes ósseos, os componentes musculares, os componentes articulares, como eles trabalham em conjunto, para que você tenha aí a execução principal, que é a execução do trabalho mecânico, para que o animal possa se locomover, correr, levantar, saltar adequadamente. Então, obrigado, gente. Professor, obrigado mais uma vez. Uma palestra foi incrível. E temos alguns comentários aqui. A mestranda Rayane comentou que muito bom, professor. Frequentemente a causa de claudicação do equino é a lombalgia. E muita gente não entende. Se perguntam por que o cavalo tem dor na coluna e manca. Só a biomecânica para explicar isso. Pois é. Só para você entender, né, que você tem uma lesão a nível cervical, a nível tóraco-lombar, então você pode ter um comprometimento que as forças que vão estar sendo passadas do corpo do animal para um membro, elas não conseguem passar de forma satisfatória. Então, lembrem que o equino, ele tem esse aparato, gente, locomotor, bem específico nos membros torácicos e nos membros pélvicos. Então, se você tem um comprometimento nos músculos que comprometem o tendão desses membros, então o animal ele não vai conseguir se equilibrar adequadamente. Então, toda a inspeção, toda a avaliação clínica, então a gente tem que começar lá da cabeça até a cauda. E no caso do cavalo, tem que examinar adequadamente se o animal extensiona, se faz extensão, flexão adequada do membro, se sente dor nas articulações. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente conseguir trilhar, direcionar o nosso diagnóstico de forma mais adequada. Então, eu sei que o assunto ele é muito complexo, muito grande. Então, se a gente fosse parar para falar de cada tipo muscular, cada particularidade de articulação, a gente ia conversar até meia-noite aqui e não ia dar tempo ainda de terminar o assunto, né? Então, isso é tópico para a gente ter 2, 3, 4 palestras para a gente estudar adequadamente cada uma dessas porções de forma bem adequada. Então, me coloco à disposição do pessoal do Grupo PEC, que quiser que a gente depois faça outra apresentação só sobre, para a gente falar apenas sobre contração muscular, a parte fisiológica. A gente faz uma apresentação para a gente discutir os tipos de fibra A, fibra B, de contração lenta, de contração rápida, voltado para o cavalo, e aí a gente fala apenas sobre isso, fisiologia da contração da musculatura. Então, fica aí à disposição. Professor, não se preocupe não, viu, que a gente vai chamar. A palestra foi incrível, o feedback aqui, você pode ler aí nos comentários, muito bom. A Bianca, mais um comentário eu vou ler aqui, a Bianca falou que a palestra foi maravilhosa, que o senhor é raso e está com saudade dessas aulas de forma presencial. Nada, obrigado. O bom também seria a gente associar uma palestra desse tipo com uma parte prática. Imagina que maravilha, a gente tem uma hora e meia, 2 de teoria, depois a gente vai para a prática, a gente pega um cavalo e aí a gente vai examinar os músculos epaxiais,
palpar o membro torácico, os músculos extensores, os músculos flexores, fazer extensão, flexão, né, da articulação do animal. Então, isso seria fantástico. Mas, quem sabe, quando a gente voltar para o nosso normal, com as nossas atividades práticas, fica aí uma proposta aí para o Grupec. Pois é, professor, eu acho que não, eu topo, né? Eu acho que todos topam e quando voltar esse normal aí, a gente organiza essa aula para que todo mundo aprenda mais e mais, né? E eu acho interessante porque a gente tem a apresentação teórica, realmente é muito conteúdo, é muito detalhe, a anatomia é um mundo fantástico, né? Maravilhoso a anatomia, mas quando a gente está associando a teoria com a prática, com o contato com o animal, vocês parecem que fixam melhor. Eu vou olhar lá o extensor radial do carpo, aí você pega o membro do animal, palpa, digo, ó, esse músculo aqui, essa é a articulação metacarpo-falângica, você palpa, terceiro metacarpo, e aí vocês conseguem fazer uma fixação e, para esquecer, aí fica bem mais difícil. Vocês realmente apreendem. Acredito que sim também. A gente consegue aprender melhor dessa forma. Então Professor, tô aí. Diga, queria pode falar, saber pode. qual é a função do líquido sinovial, que o senhor falou ali. Pronto, o líquido sinovial, gente, ele vai ser na articulação, a gente vai encontrar, não tenho aqui uma aula minha aberta. Da articulação, toda articulação sinovial, a gente tem 3 tipos de articulação. Tem a articulação que não tem movimento, a articulação fibrosa, onde você só tem tecido conjuntivo fibroso, as suturas dos ossos do crânio são articulações fibrosas, né? Não tem um movimento. A gente tem a articulação quando você tem cartilagem hialina pré-existente. No osso longo, você tem a epífise proximal, você tem a diáfise. Entre a epífise proximal e a epífise e a diáfise, você tem uma linha de cartilagem hialina. Aí você tem uma articulação entre 2 ossos, entre a epífise proximal e a diáfise. Essa zona de cartilagem hialina é uma articulação do tipo sincondrose. Então, ela também tem pouco movimento, tá? Então, eu não vou ter quase nenhum movimento. É importante para o crescimento do osso em tamanho, o animal vai crescendo. Agora, a articulação sinovial é a articulação que a gente chama de diartrose, onde eu tenho movimento propriamente dito, onde eu tenho extensão, flexão. E na articulação sinovial, você vai ter por fora uma membrana fibrosa envolvendo toda essa articulação. Internamente, você vai ter uma membrana sinovial. Ou seja, eu vou ter uma artéria que entra nessa cápsula articular, ela se ramifica, ela vai formar uma rede de capilares, e nessa rede de capilares você vai ter células que vão ultrafiltrar esse plasma sanguíneo, e aí vão formar o líquido sinovial. O líquido sinovial, ele é um líquido incolor, ele pode ser ligeiramente amarelado, mas ele é um incolor amarelado, um amarelo palha, bem clarinho, tem uma consistência viscosa, lembrando clara de ovo. Então, lembra clara de ovo. Então, a função do líquido sinovial é fazer com que eu tenha aqui um osso, outro, eu tenho cartilagem hialina articular, cartilagem hialina articular. Então, esses ossos, eles não se tocam. Então, o líquido sinovial, ele vai fazer com que essas cartilagens, elas deslizem. O que é que acontece nos cavalos mais velhos, ou nos cavalos atletas? Então, o constante exercício, ou o animal fazendo muita tração, isso ao longo do tempo associado a uma dieta inadequada, ou eu só penso em desenvolver a massa muscular do animal, eu não vou direcionar uma alimentação adequada para a parte de aminoácidos essenciais importantes para a articulação. Então, ele diminui a produção do líquido sinovial. E essas articulações, elas começam a atritar. Então, a cartilagem articulada em um osso com o outro, elas começam a não ter mais o líquido sinovial, eles vão atritando, e isso causa processo inflamatório. Aí você vai ter as artrites, né? Então, o animal vai desenvolver uma artrite. Então, isso causa dor. A gente vai ter os sinais da inflamação. Eu vou ter dor, vou ter calor, vou ter edema, né? Vou ter esse inchaço da região.
Então, o líquido sinovial, ele é fundamental nas articulações sinoviais. Então, qual é a função dele? Lubrificar, tá? Então, toda articulação sinovial, você vai ter líquido sinovial. Se eu tiver um excesso de produção, a cápsula articular ela vai ficar com um volume maior, e a gente vai precisar fazer uma drenagem. Eu vou precisar colocar uma agulha e fazer a drenagem desse líquido sinovial em excesso. Certo, professor. Obrigado. O aluno Juan tem uma dúvida. A tenosinovite, acho que é assim que fala. Isso. Por excesso de carboidrato. Ó, o excesso de carboidrato, então o carboidrato ele vai ser, no caso, vai ser digerido e aí ele vai fornecer energia para o animal, né? Então ele vai ter uma grande demanda energética. Para que esse carboidrato ele seja ingerido pela cavidade oral, chegue no trato intestinal, vá para a corrente sanguínea, então você vai ter uma grande quantidade lá de glicose liberada. Então a glicose ela é fonte de energia para os músculos estriados, esqueléticos. E aí você vai ter contrações musculares satisfatórias. E aí ter a relação do carboidrato com a tendocinovite, que é uma inflamação do tendão e da articulação sinovial, ou do tendão e da bolsa. Então, porque nas articulações sinoviais a gente tem as bolsas sinoviais. Então, o tendão ele passa, mas tem uma bolsa que é como se fosse um colchãozinho fibroso, que faz com que esse tendão ele não toque no osso. Então, a bursite, inflamação da bolsa sinovial. A bolsa sinovial está inflamada. Então, quando você contrai o músculo, que o tendão ele passa pela bolsa sinovial, o animal vai sentir dor, porque ele tem uma bursite, inflamação da bolsa sinovial. O que é a bolsa sinovial? São as almofadinhas que ficam em locais de extremidades ósseas por onde o tendão passa. Então, se está inflamado, o tendão, quando passar, vai doer. Tendinite, o tendão está inflamado. Então, pode ser um excesso de atividade. Então, o animal está correndo muito, está fazendo muito esforço, o tendão está sendo utilizado de forma muito constante, frequente, e isso pode fazer inflamação, fazer uma tendinite. Então, eu não consigo ver como um carboidrato que é ingerido pela via oral, que vai fornecer energia para os músculos, vai desencadear um processo inflamatório, uma tendocinovite, que é uma inflamação de tendão e de articulação sinovial. Eu não consigo ver, não consigo compreender se tem essa relação, mas eu posso conversar depois com o professor Pierre e saber se vai que tem alguma coisa na literatura, mas até o momento, com o que eu sei até agora, eu não consigo enxergar uma relação entre carboidrato, inflamação de tendão e de articulação. Certo, professor. Ainda sobre o líquido sinovial, o aluno Rony perguntou se de alguma forma consegue se repor esse líquido, se é possível. Sim, sim, sim. O líquido sinovial, todos os fluidos corporais, a gente tem o líquido cefalorraquidiano, né, produzido lá no plexo coroide, lá no interior do encéfalo, lá nos ventrículos cerebrais. É produzido, absorvido e produzido, né? O líquido sinovial é produzido, absorvido e produzido. O humor vítreo, o humor aquoso do nosso globo ocular, na câmara anterior, ele é produzido e absorvido. Então, todo fluido, gente, do corpo, ele é derivado do plasma sanguíneo. Quando é que você tem uma diminuição desses fluidos? Vamos supor, se o animal está muito desidratado, né? Então, se ele desidrata, o que é que acontece com o sangue? O sangue ele fica mais denso, você diminui o plasma. Na diminuição do plasma, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter adequadamente a produção do líquido sinovial. Então, o líquido sinovial ele começa a ficar mais viscoso, mais denso. E aí o animal começa a ter claudicação. Isso numa desidratação. O animal com febre também. O animal com febre, ele perde mais água.
E o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Todos os fluidos do corpo, gente, eles são produzidos através do plasma sanguíneo. Então, você vai ter uma rede de capilar, a gente chama de nervoso central, tem uma rede de capilar, ultrafiltra o sangue, e aí o plasma, as células vão ser especializadas para pegar esse plasma e produzir o LCR, o líquido cefalorraquidiano, ou líquor. Na articulação sinovial, entra uma artéria, forma uma rede de capilares, células na membrana interna da cápsula articular, que é a membrana sinovial, vão conseguir ultrafiltrar esse plasma sanguíneo e produzir o líquido sinovial com outros componentes. A gente tem ácido hialurônico, que aí vai dar essa consistência mais viscosa. Então, o líquido sinovial, ele é produzido e reabsorvido. Nenhum líquido no corpo, ele foi produzido hoje e não é produzido mais nunca. Tudo no corpo animal, tudo no corpo humano, está constantemente se reciclando. Produz, recicla. Se eu diminuir a produção, se eu parar a produção do líquido sinovial, os ossos, as articulações, elas vão, entrar em contato com a outra, vão desenvolver um processo inflamatório, e se não tratado, aí eu posso ter o quadro mais grave de uma artrite, que é a anquilose. Então, o processo inflamatório destrói as cartilagens articulares, e aí acontece uma calcificação. E aí os ossos, eles começam a calcificar um com o outro, aí você perde o movimento, isso é irreversível, tá? Então, o líquido sinovial, ele é produzido e reabsorvido em um ciclo constante. Ô, professor, e tem alguma solução, tipo, como nós médicos veterinários conseguimos repor esse líquido externamente para o animal, tipo, se tem alguma tecnologia, ou é só pela produção dele mesmo? Ó, existem aminoácidos que a gente pode fazer pela via oral. Então, um dos componentes principais do líquido sinovial é o ácido hialurônico. Tem água. E para você injetar, eu confesso para vocês que eu não sei. Eu não sei se tem uma substância que eu acredito que não. Para injetar, vamos supor, tem uma substância, um substituto ou um sintético, e eu injetar esse líquido dentro da cavidade articular, porque ele está sendo produzido e reciclado, produzido e reciclado. A Eu também aplicação do teria. ácido eu já vi, já. O professor já fez lá no grupo. Do ácido. Pronto, do ácido hialurônico, sim, mas Isso. pronto, o ácido hialurônico ele vai ser uma substância aí que é um dos componentes, né? Vai auxiliar, vai favorecer, mas eu tenho um substituto, assim, eu tenho realmente o líquido sinovial e injetar, eu acho que não tem. A gente pode dar subsídios para melhorar a produção. Injeção de ácido hialurônico, fazer aplicação intraarticular, sim, ajuda associado com uma nutrição adequada. Agora, a gente tem que ver qual a condição que está levando a essa diminuição, né, da produção desse líquido sinovial. Ele é fundamental, tá? Principalmente no cavalo atleta. Se você tiver um animal com algum problema na produção de líquido sinovial, em qualquer uma das articulações sinoviais, o rendimento do animal vai lá para baixo. E aí precisa ser tratado adequadamente. Certo, professor. Eu entendi e eu acho que ele também. Que a pergunta dele eu acho que foi relacionada a isso. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para ser tirada? Então, professor, acho que é isso. Teve muitos agradecimentos nos comentários da Pronto, TV. Joia. Eu Muito boa. agradeço. Uma palestra muito boa. Pode ter certeza que a gente vai chamar novamente. Pronto. Como foi um assunto muito extenso, muito detalhe, muita particularidade, a gente pode fazer uma segunda apresentação falando só sobre a fisiologia da contração muscular no Pronto. cavalo. Aí a gente fala sobre os feixes brancos, feixes escuros, as fibras de contração rápida e curta, para complementar. Aí depois vocês vejam aí quando vocês querem, e aí a gente faz sem problema nenhum.
Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a disponibilidade. E é isso. Quero agradecer a todos que estão aqui, que ficaram atentos à palestra. Na próxima segunda teremos de novo. E obrigado, professor. A palestra foi incrível. Professor, Obrigado. Diga. professor Pierre pede desculpa, manda um abraço pro senhor. Ele pede desculpa, estava em cirurgia. Ele terminou Tranquilo. e não conseguiu assistir a palestra, mas ele agradece e é isso. Tá, Joia, eu que agradeço, gente. Espero que o objetivo principal dessa apresentação fazer com que vocês entendam essas questões do aparelho locomotor, como o esqueleto axial apendicular, com os músculos, com as articulações, com os ligamentos, vão trabalhar em conjunto, né, nesse animal, para que as forças de contração da musculatura favoreça aí o animal a estar em galope, estar em estação, para que tudo aconteça de forma harmônica, né? Entender o que é o aparelho locomotor, por que aparelho, por que não é sistema, quais são os componentes ósseos que vão formar, quais são os componentes musculares e articulares, né? Então, o objetivo principal para mim, para trazer para vocês, foi isso, e tudo voltado aí para esses componentes do equino. Então, qualquer dúvida, podem falar, mandar e-mail, WhatsApp, no WhatsApp todo mundo acha que tem, então não tem problema nenhum, tá bom, gente? Então, eu agradeço mais uma vez aí a todos, então, boa noite. Obrigado, professor. Tenha uma boa noite e obrigado a todos. Fique com Deus e segunda-feira tem mais. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.